Havia na igreja um debate sobre a possibilidade ou não de um crente comer comida sacrificada a ídolos. Esse era o debate. A igreja se viu dividida por esse problema que não era simples. Não era um problema simples. Hoje a gente consegue fazer uma distinção entre o que é um alimento oferecido a ídolos e o que não é. Conseguimos fazer essa distinção na maioria das vezes. Mas lá não tinha essa distinção. Isso se transformou em um problema para a igreja. Irmãos, a cidade de Corinto, como eu já disse aqui em algumas oportunidades, era uma cidade afundada em idolatria. O lazer deles era diante de seus deuses. As reuniões de família eram diante de seus deuses. Os negócios eram firmados diante de seus deuses. Todas as celebrações aconteciam com comidas e alimentos, em primeiro lugar, oferecida a seus deuses. Não se fazia nada em Corinto que não tivesse um aspecto religioso. Havia aqueles crentes que sabiam que toda a carne era oferecida aos ídolos, era consagrada aos deuses, e por isso ninguém mais na igreja deveria comer delas. Porém, havia um outro grupo lá na igreja que já entendiam que ídolo é nada. Então havia um grupo na igreja de cristãos mais maduros, olha esse detalhe, que já compreendiam que você pegar uma comida, um objeto, e oferecer a um ídolo, é a mesma coisa de você pegar uma comida, um objeto, e oferecer a nada, a ninguém. Não tem valor nenhum. E com isso, eles poderiam se alimentar, comer da comida oferecida a ídolo com toda tranquilidade. Paulo, concordando com parte da igreja, ele defendeu a ideia de que existe apenas um único Deus verdadeiro. E ele defendeu somente aqui que todas as coisas pertencem a esse único Deus que nós conhecemos. Paulo concorda com os irmãos de que o ídolo não é nada, ele não existe. É boneco, é de madeira, é de ouro, seja lá do que for. Ele inexiste, segundo Paulo. Quando Paulo diz de quem são, se referindo a Deus, de quem são todas as coisas, para quem existimos, nós temos pelo menos aqui duas lições grandes somente nessa frase. A primeira é que ainda que ídolos existissem, não existem. Ainda que ídolos existissem, nada pertence a eles. Tudo pertence ao Senhor. Inclusive comida, bebida, animais, floresta, cachoeira, tudo pertence ao nosso Deus. É isso que Paulo está ensinando. Ainda que existissem ídolos, nós não nos importamos com eles. Podem ser ignorados. O que nos importa é o Senhor. É o que ele acha, é o que ele pensa, é o que ele é. Imagine a cena, um povo dado à confusão, um povo dado a debates que acabavam em brigas, cada grupo defendendo sua posição a qualquer custo. Aí chega o apóstolo Paulo dizendo que não tem problema comer, pois os ídolos não são nada e que de Deus é a terra e sua plenitude. Deve ter sido aquela hora do gol, né? Uma vibração. Mas, para a infelicidade dos apressados, Paulo continua a carta com uma adversativa, aqui no versículo 7. Por causa da diversidade na igreja, nem todo mundo havia alcançado maturidade para gozar dessa liberdade. Ou seja, havia na igreja de Corinto irmãos verdadeiramente convertidos, que já tinham nascido de novo em Jesus Cristo, cristãos genuínos, mas que foram tão envolvidos com idolatria que adquiriam um tipo de ojeriza por esse assunto ou por esse tema. Um tipo de aversão por qualquer coisa relacionada à idolatria, e esses irmãos precisam ser respeitados na igreja do Senhor. Paulo deixa claro que a grande preocupação de cada crente não deve ser a comida nem o ídolo, mas um cristão maduro se preocupa com seu irmão em primeiro lugar. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Entende isso? Paulo está dizendo o seguinte, vocês, um grupo da igreja, vocês têm o direito de comer o que vocês quiserem. É direito de vocês.
Porém, Paulo está ensinando que nós devemos colocar o interesse de nossos irmãos acima de nossos direitos. Ou seja, um crente maduro tinha o direito de comer o que quisesse, mas Paulo está ensinando que no reino de Deus, ninguém pode exercer os seus direitos às custas da vida de um irmão, da saúde de um irmão, da alegria de um irmão. Ninguém pode, não faz sentido isso. Não faz sentido eu estar lá na minha casa, aí feliz, gozando daquilo que eu tenho direito. Gente, não é nada errado, é o que eu tenho direito. Mas aquilo que eu tenho direito, se ofende a consciência do irmão mais fraco, é algo sério.